Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Se você não assistiu ainda às outras aulas, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Ana Flávia, eu sou psiquiatra e psicogeriatra e eu vou estar acompanhando você nessa jornada, do zero até a psicogeriatria. Essa é a nossa segunda aula dos tópicos em transtornos mentais. É a primeira que a gente vai falar especificamente de um transtorno mental, de um diagnóstico. A aula anterior, se você ainda não assistiu, volta lá para assistir, ela foi sobre o sintoma da ansiedade. O que é a ansiedade, como que ela surge, quais que são os sintomas, como que a gente vai fazer o diagnóstico. Hoje, a gente vai ter uma aula que ela já vai ser específica sobre um transtorno ansioso. No caso, é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente vai fazer uma aula de caso clínico. Isso quer dizer que a gente vai discutir um paciente. Se vocês gostarem desse modelo de aula, eu vou pedir para vocês deixarem lá embaixo. E se vocês acharem que existe alguma outra sugestão ou algum outro modelo que vocês preferem que a gente siga, eu também vou pedir para vocês deixarem nos comentários. Afinal de contas, a gente está construindo esse curso junto com vocês. Vamos então, sem mais enrolações, falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno de preocupações excessivas? Bom, gente, eu não tô querendo inventar diagnóstico. Eu simplesmente trouxe esse termo porque tem alguns autores que eles acham mais interessante a gente pensar no TAG, transtorno de ansiedade generalizada, como um transtorno de preocupações. A característica mais marcante do TAG, de fato, são preocupações excessivas. Eu vou tentar me justificar para vocês os critérios diagnósticos, vamos lá. O diagnóstico do TAG, você precisa ter uma combinação de ansiedade e preocupações excessivas. Isso tem que estar ocorrendo na maior parte dos dias e num período mínimo de 6 meses. Além disso, tem que ser uma coisa que acontece em mais de um local. Não pode ser uma preocupação focada com um único assunto. Por exemplo, não pode ser uma preocupação focada unicamente em medo de algum tipo de doença ou unicamente em relação a algum problema de família que está acontecendo. A pessoa ela tem que apresentar o sintoma em diversos âmbitos da vida dela, em mais de um local, mais de uma situação. E essas preocupações, elas geralmente são de difícil controle. Não é uma coisa que o indivíduo consegue controlar sozinho. A ansiedade e a preocupação, elas também vão ter que estar relacionadas com alguns sintomas além desses. Pelo menos 3 dos próximos que a gente vai falar. São eles: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade de se concentrar ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular ou perturbação do sono. E aqui a perturbação do sono, ela pode ser tanto uma dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou um sono de baixa qualidade. Além disso, a gente tem mais alguns especificadores. A ansiedade e a preocupação, elas têm que causar sofrimento, tem que ser alguma coisa significativa, um prejuízo de funcionamento. Então, é uma preocupação grande, é uma preocupação que tem impacto na pessoa. Essa perturbação, ela não pode ser nem secundária ao uso de uma medicação ou de alguma doença clínica, e ela também não pode ser melhor explicada por algum outro transtorno mental. Então, não pode ser alguma coisa pequena dentro de um quadro maior, por exemplo, de depressão ou de toque. Então, ele tem que ser, a melhor explicação para os sintomas tem que ser o TAG mesmo. Passando para frente, vamos falar sobre o nosso caso clínico. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso paciente do dia de hoje. E já gostaria de deixar avisado para vocês que vocês peguem um papel e uma caneta para vocês irem anotando, porque eu não vou resolver esse caso sozinha não, vocês vão ter que me ajudar. Temos um paciente de 60 anos de idade, um paciente masculino. E ele chega pra gente contando que ele tem uma queixa de insônia. Já está durando 2 anos. Ele fica na cama preocupado com notícias de uma guerra iminente, da iminente Terceira Guerra Mundial, porque ele fica escutando notícia de guerra na TV. Após 2 horas de ficar na cama pensando sobre isso, ele acaba dormindo e ele até que dorme bem. Ele dorme um total de 7 horas por noite. Mas no dia seguinte ele sente muita fadiga, mesmo dormindo a quantidade de horas que ele dormia antes. Ele também vem sentindo tontura, palpitação, tremor e ficou tão preocupado com isso, com medo de ter alguma doença como Parkinson, que ele foi procurar um neurologista. O neurologista falou que não era nada demais. E ele também acredita que pode estar com algum problema cardiovascular, porque ele falou que pelo menos umas 2 vezes na semana ele sente uma pressão na cabeça.
e isso leva com que ele vá medir a pressão arterial. Nessas situações, ele tem visto que a pressão fica ao redor de 140 por 80, e como ele leu na internet que o normal seria 120 por 80, ele começou a tomar a losartana da esposa, 50 mg por dia. A esposa, que está junto com ele na consulta, refere que percebe que o esposo está tenso, que está mais ansioso, que fica andando de um lado para o outro na casa, quando está mais ansioso até, e que percebe que ele tem ficado mais irritado também. E ele nega que ele tem alguma forma de crise em que os sintomas fiquem mais fortes. Mas ele conta para você que tem alguns momentos em que ele sente que ele sai fora do corpo. 2 episódios ele contou para você, em que ele sentiu que ele estivesse vivendo num sonho e pareciam que as pessoas, os objetos ao redor, não eram bem reais, não estavam bem lá. Ele não sabe dizer quanto tempo durou cada um desses episódios, mas foi o que assustou ele e trouxe ele para consulta. Ele vai negar sintomas de tristeza, anedonia, nega sintomas manitiformes psicóticos atuais ou prévios e nega sintomas obsessivos compulsivos. E quando questionado, ele afirma que não se sente ansioso. Eu vou deixar vocês respirarem fundo, porque eu tenho certeza que quem atende idoso provavelmente já atendeu um caso parecido com esse. Então eu vou deixar vocês respirarem fundo para a gente continuar explicando o caso dele. Ele nega comorbidades, ele falou pra gente que tá usando a losartana, faz mais ou menos uns 2 meses que ele passou em um outro colega, e o colega prescreveu o Frontal, que é o alprazolam, e ele tá usando 0,25 miligramas 2 vezes ao dia. Havia sido prescrito somente para o sono, mas ele tá tomando mais do que o prescrito. Ele é um paciente que é sedentário, tem um IMC de 32, e ele fala que não usa nenhuma substância psicoativa. No momento da consulta, a pressão dele está 130 por 80 e não tem alterações no exame físico ou no exame neurológico. Vamos pensar então, hora do raciocínio clínico. Pegue sua caneta, abre seu bloco de notas e vamos anotar as respostas para as próximas perguntas. Eu quero que vocês pensem e me digam qual que é o diagnóstico para o caso, quais seriam os possíveis diagnósticos diferenciais orgânicos, se você solicitaria algum exame laboratorial, e se solicitaria qual, e o que você prescreveria do ponto de vista de farmacologia para esse caso. Eu vou deixar para vocês uns segundinhos para pensar. Se você precisar de mais tempo que isso, pausa o vídeo, senão daqui a pouco a gente vai continuar. E caso você esteja escutando essa aula, pelo menos anota na cabeça o que você acha que vai ser o diagnóstico diferencial. Vou deixar vocês pensarem mais um pouquinho aqui. Pronto? Bom, qualquer coisa vocês vão junto comigo. Vamos voltar então para o caso clínico, o nosso paciente aqui. Ele contou pra gente que ele tá com uma insônia inicial há 2 anos. E ele fica preocupado, ele não dorme porque ele tá se preocupando com a possível Terceira Guerra Mundial. Eu só gostaria de fazer um adendo, que eu não sei quando que vocês vão assistir essa aula, mas até o presente momento, hoje é dia 1º de maio de 2024, não teve nenhuma guerra mundial. Não teve a Terceira Guerra Mundial. Graças a Deus, paramos as 2 até o presente momento. Ele dorme depois de 2 horas e apesar de dormir 7 horas, né, ele fica cansado. Mas ele também fala que ele está preocupado, ele se preocupou com os sintomas o bastante para procurar um médico, um neurologista. Ele teve medo de ter uma doença de Parkinson. E ele também acredita que pode ter um problema cardiovascular. Ele ficou preocupado demais com um sintoma de pressão na cabeça e até começou a tomar medicação por conta própria de tão preocupado que ele ficou. Se eu tivesse que argumentar, eu diria que esse paciente tem um transtorno de preocupação excessiva. Mas como aparentemente eu não posso inventar diagnóstico, esse paciente tem um transtorno de ansiedade generalizada. Mas aí você deve estar pensando, mas ele falou pra gente que ele não tem ansiedade. E vocês viram comigo agora há pouco, o critério diagnóstico é ansiedade mais preocupação excessiva. Se você assistiu à última aula, que foi aquela aula que a gente discutiu propriamente dito sobre o que é ansiedade, quais são os sintomas ansiosos, você deve saber a resposta. Porque parece muito para mim que esse paciente, ele tem uma característica que chama alexitimia. A alexitimia, ela é uma característica que acontece com algumas pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande de nomear ou de expressar os próprios sentimentos. Nesse caso, a gente percebe que a gente precisa prestar atenção nos critérios adicionais,
Ou seja, o que tem nesse caso que meio que independe dessa percepção mais emocional. Temos aqui, então, esse paciente que tem uma insônia inicial, critério adicional. Muita fadiga, critério adicional. Tontura, palpitações, tremores. Não são critérios diagnósticos, mas são, lá da aula passada, tremores físicos da ansiedade. A gente viu isso. Também o paciente que está sempre tenso, fica ansioso, andando de um lado para o outro, inquieto. Paciente que está mais irritado. Então, esse paciente ele pode não queixar da ansiedade, mas a gente identifica as preocupações e ele tem critério adicional para dar e para vender. E aí eu queria chamar a atenção para vocês de mais uma coisa, que eu tenho certeza que vocês devem ter reconhecido esse fenômeno. A gente tem um paciente que está negando a exacerbação dos sintomas em forma de crise, mas ele tem esse fenômeno de sentir fora do corpo. Isso é uma desrealização. Só para reforçar com vocês como que isso é um sintoma ansioso e como muitas vezes está presente dentro de síndromes mais ansiosas, dentro de pessoas que são ansiosas. Só para chamar atenção, eu falei para vocês que aparecia e provavelmente daqui para frente vocês vão fazer esse diagnóstico em alguém, vão perceber esse fenômeno. Lembrando, a gente tem esse paciente ele tem queixas que são queixas que outros idosos também têm, mas ele tem uma queixa que é muito frequente. Então, não é incomum um idoso queixar de fadiga ou ele queixar, por exemplo, de palpitação, tontura, mas no caso dele, os sintomas são tão importantes que ele toma atitudes em relação a isso. Eles são muito presentes. Então, vem aquela característica que a gente discutiu na aula anterior, que às vezes o idoso, os sintomas somáticos, eles lembram muito os sintomas que outros idosos também queixam, que são sintomas até inespecíficos, mas eles trazem com maior frequência e eles atuam, né? Eles fazem mais coisa em relação a esses sintomas do que as pessoas que não têm transtornos ansiosos. Diagnóstico diferencial. Vocês querem um segundinho para pensar também? Ou a gente pode ir andando para frente? Gente, eu sei que vocês não vão me responder, mas é só para dar realmente um minuto para vocês poderem escrever com papel e caneta. Temos, então, possíveis diagnósticos diferenciais. Afecções neurológicas, claro. Uso de medicações, ele negou pra gente, mas seria interessante também a gente perguntar pomadas, né? Como a gente falou na última aula, às vezes pacientes usando pomadas de corticoide, tanto do mesmo jeito que às vezes usam em criança. Algumas pessoas adultas também fazem uso e esquecem de falar pra gente. Então, sempre questione de novo as medicações. E também um diagnóstico diferencial, que é um tanto quanto comum, não é tão comum, mas não é raro, que é o hipertiroidismo. Se você for me perguntar o que eu pesquisaria para esse caso, nós temos um paciente relativamente jovem, para um psicogeriatra, 60 anos, é um pré-adolescente praticamente, e ele é um paciente com um transtorno que parece ser primário. Já faz 2 anos que ele está desse jeito. Se fosse alguma coisa mais grave, alguma coisa diferente, provavelmente teria dado tempo de desenvolver alguma alteração em exame físico, exame neurológico ou alguma outra síndrome mais palpável. Nesse momento, eu não tenho uma suspeita forte para esse paciente de alguma coisa neurológica do sistema nervoso central. Eu não daria uma investigação para ele com ressonância, pelo menos nesse momento. O que eu faria, com certeza, além de investigar as medicações de novo, é pesquisar hipertiroidismo. Por mais que esse paciente não seja um paciente emagrecido, não tenha outras queixas, mas nesse momento um TSH não seria um exame que teria tantos prejuízos. E o que vocês prescreveriam nesse caso? Bom, vamos continuar, qual que vocês pausam? A primeira linha de tratamento é antidepressivo. Então, o benzodiazepínico que ele está usando, que é o alprazolam, ele é uma medicação legal para tirar crises de ansiedade. Mas ele não tem um efeito de remitir os sintomas a longo prazo. Eu evitaria para esse paciente tricíclicos, que são, por exemplo, amitriptilina ou nortriptilina, imipramina, porque eles são medicações que, apesar de muito eficazes, elas trazem mais efeitos colaterais para o idoso. De uma maneira geral, a gente tende a evitar os tricíclicos no idoso, principalmente por efeitos cardiovasculares, efeitos como, por exemplo, boca seca, constipação, e também porque eles podem dar uma sensação, por um efeito anticolinérgico, de que a memória está ruim. Não é isso que a gente quer para uma população que já tem mais comumente, né, problemas de memória. E eu seguiria
o tratamento focado em sintoma. Ou seja, eu vou olhar o caso inteiro, eu vou olhar o meu paciente e eu vou escolher um tratamento que seja focado, que seja mais específico para ele, por assim se dizer. Geralmente, pacientes ansiosos têm boas respostas aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, aos antidepressivos de recaptação de serotonina, os mais comuns que a gente tem mesmo. O que eu escolheria aqui? Eu, Ana Flávia Machado, hoje. Eu, paciente com MC alto, então eu evitaria medicações que engordem. Tem medicações que são muito legais para idoso, como mirtazapina, que dá ganho de peso. Tem medicações que são muito boas para ansiedade, como por exemplo a paroxetina, que eu até não gosto muito de usar em idoso, porque às vezes ela também mexe um pouquinho com memória, como efeito colateral, que também engordaria. Como é um paciente que já está mais cheinho, e a gente vai investigar ainda outras comorbidades no futuro, é melhor deixar para lá, de lado por enquanto, essas medicações. Vamos tentar evitar. Como ele é um paciente idoso, eu também quero evitar medicações que vão fazer alterações cardiovasculares importantes e, novamente, assim como evitar a paroxetina porque engorda, evitar esses antidepressivos que têm esse efeito anticolinérgico, que vai prejudicar a memória dele. E como ele é um paciente muito ansioso, eu também evitaria medicações mais ativadoras. Apesar de serem medicações muito bacanas, por exemplo, como a venlafaxina, às vezes no começo do tratamento o paciente fica um pouco mais ansioso, porque ela tem um efeito noradrenérgico importante. A venlafaxina numa dose mais alta, mas por exemplo, outros duais ou até a própria vortioxetina, em alguns pacientes deixa eles mais agitados no começo. O que eu escolheria para esse paciente então, teriam que ser medicações que não engordam, que seriam mais seguras do ponto de vista cardiovascular, ou pelo menos não tão prejudiciais, com menos efeito anticolinérgico, e potencialmente medicações também que não ativem, que sejam medicações que a gente saiba que são aquelas que colocam panos quentes, que abaixam a bola do paciente. As minhas possibilidades para esse paciente seriam, por exemplo, sertralina, fluvoxamina ou trazodona, que são todas medicações que elas tendem a ser medicações menos ativadoras, que dão uma acalmada. Fluvoxamina e trazodona, elas tendem a dar mais efeito colateral de sono, poderia ser uma coisa que a gente usaria a nosso favor. E também são medicações que elas não trariam os prejuízos. Então, olha o que a gente fez aqui de raciocínio na escolha do antidepressivo. A gente vai fazer isso bastante no módulo de farmacologia, viu? Então, vocês não se preocupem se vocês ficaram meio perdidos agora, porque até o final do curso, vocês vão fazer o que eu estou fazendo de olhos fechados. Mas aqui eu já quero mostrar para vocês que é o nosso objetivo. A gente vai escolher a medicação como se fizesse assim, como se fosse feita à mão para o paciente. Qual que encaixaria melhor dentro do caso? Enfim, pessoal, esse paciente também, só para a gente finalizar a particularidade do idoso, né? Que é muito importante esse diagnóstico, porque o transtorno de ansiedade generalizada, ele é muito relacionado a uma maior limitação funcional. Ele também está mais relacionado a comorbidades psiquiátricas e aumento do uso de medicação em idosos. Então, esse caso, ele não é um caso real, mas ele é bem ilustrativo, porque é um paciente que só por conta de um transtorno de ansiedade generalizada, sem orientação médica, sem exame, sem nenhuma outra evidência, ele já está fazendo uso de 2 medicações que potencialmente não precisariam estar lá caso o tratamento correto fosse feito. Uma delas é a losartana. O uso da losartana, ele é diretamente ligado à preocupação excessiva dele. Ele está muito preocupado com aquela pressão, que eu acho que para quem não é médico talvez não tenha uma referência, mas uma pressão de 14/8 num idoso está muito bom. Não é considerado uma pressão alta. A gente não se preocuparia com uma pressão nesse nível, até se ele tivesse uma pressão um pouco mais alta, num momento de maior ansiedade, de maior nervosismo, a gente também não estaria preocupado. Mas ele começou a tomar uma medicação sem precisar. E além disso, ele ainda está começando a fazer abuso de uma medicação, que é o frontal, ou prazolam, também sem precisar. Então, a gente tem aqui já uma comorbidade psiquiátrica de abuso de substâncias surgindo, junto com o aumento de medicações, de um caso que possivelmente com antidepressivo poderia se resolver. E, inclusive, muitas vezes com antidepressivo a gente consegue usar por um tempo e depois retirar. Por isso que o diagnóstico de ansiedade generalizada ele é tão importante. E por isso que esse raciocínio clínico, esse raciocínio diagnóstico e um raciocínio na escolha do fármaco também é tão importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma outra ideia para as próximas aulas dos outros transtornos mentais que estão no nosso cronograma,
Eu peço que vocês deixem as sugestões abaixo pra gente ali nos comentários. E qualquer outra coisa, a gente tá aí para responder dúvidas no e-mail. Tchau, tchau, pessoal!